Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Com vocês nesta quarta-feira, 3 de junho de 2023, Camila Moraes e Jackson Erpen. Bom dia, Camila. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta quarta-feira, primeira quarta-feira do mês de junho. Que bom estarmos juntos. Papa móvel com o Santo Padre, que sobe a rampa neste momento, diante da Basílica. Momento, então, qual que aproveitamos para saudar as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular a EWTN, Rádio e TV, Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Amparo Lisboa, Portugal, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web Rádio Pé São José dos Campos, em São Paulo, Rádio Exclusiva FM, Pompéu, Minas Gerais, Rádio Amar e Servir, Companhia de Jesus, Rádio Rita, em Goiás, Rádio Caiar, em Porto Velho e Ariquemes, Rádio Jubilar, São Tomé e Príncipe, Rádio Sem Fronteiras, em Utu, em Pemba, em Moçambique. Também em Moçambique, Rádio Encontro Nampula. E a Web TV Tropicana Brasil. Uma boa quarta-feira, um bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook, você que está conosco pelo nosso canal YouTube, também pelo site do Vatican News. Agora, Santo Padre, então, diante da sua sede, com a sua bênção, com a sua saudação litúrgica, dará início, então, à audiência geral desta quarta-feira. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. A leitura de hoje nas diversas línguas do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 28 a 31, inicialmente em italiano. Egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore. Depois do italiano, segue a leitura agora em francês. De l'Évangile selon saint Luc. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur. Depois do francês, agora, leitura em inglês. A reading from the Gospel of Luke. As they came near the village to which they were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him strongly, saying, "Stay with us, because it is almost evening and the day is now nearly over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. The Gospel of the Lord. Segue agora a leitura em alemão. Lesung aus dem Lukasevangelium. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren.
Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes. Na sequência das línguas oficiais da audiência geral, agora a leitura em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor. Segue agora a leitura em chinês. 恭读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行。他们抢留他说：“请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。”耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们。他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。以上是基督的福音。Segue agora a leitura em português. Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Palavra da salvação. Depois do português, agora a leitura em árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. ولما قربوا من القرية التي يقصدانها تظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد، فألحا عليه قالا: امكث معنا، فقد حان المساء ومال النهار. فدخل ليمكث معهما، ولما جلس معهما للطعام أخذ الخبز وبارك ثم كسره وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه فغاب عنهما. كلام الرب. E por fim, antes da catequese do Santo Padre, a leitura em polonês. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Oto słowo Pańskie.
E agora preparemos o nosso coração, a nossa mente para ouvirmos. Então, a catequese do Santo Padre hoje, o rito, o sinal, o símbolo, é a terceira catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Prosseguindo com as catequeses sobre a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, queremos nos deter a refletir sobre alguns elementos constitutivos da Sagrada Liturgia, tais como o rito, o sinal e o símbolo. O Concílio Vaticano II, aproveitando o valioso trabalho do movimento litúrgico, nos ajudou a redescobrir uma verdade muito viva na consciência da Igreja Antiga e no ensinamento dos padres. Os ritos da liturgia cristã não são um revestimento exterior do mistério sacramental, um conjunto de cerimônias arbitrárias, mas são a mediação eclesial por meio da qual o dom divino nos alcança. Precisamente por isso, o concílio convida a compreender o Mysterium Fidei, que se realiza na liturgia por meio dos ritos e das orações. O rito dá forma à ação litúrgica e, por meio dela, a nossa vida, gerando em nós uma sensibilidade espiritual que nos torna capazes de saborear a presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Naturalmente, isso acontece se não nos mantivermos estranhos ou espectadores mudos em relação à liturgia, mas se nela participarmos com todo o nosso ser, corpo, mente e coração, em obediência ao mandamento do Senhor. Por meio do rito sagrado, somos assim formados para a escuta da palavra de Deus, para a ação de graças e adoração, para a partilha fraterna e a comunhão eclesial. Descobrimos que somos uma assembleia de muitos rostos, reunida pela mesma fé. O ritual nos envolve numa sequência bem definida de gestos e orações que, por vezes, pode entrar em contradição com a nossa tendência individual para a espontaneidade. A sua lógica, porém, não é de restringir a liberdade a esquemas. Pelo contrário, com a sobriedade solene dos seus ritmos, o rito interrompe as atividades frenéticas, reconduzindo-nos ao essencial. Descobrimos assim outra dimensão do agir, não guiada por cálculos produtivos, e outra experiência do tempo e do espaço. No rito, experimentamos uma lógica de gratuidade, encontramos uma pausa que regenera o coração, reconhecemos que somos precedidos pela graça divina. Aprendemos a viver num ritmo habitado pelo Espírito Santo. A gramática do rito está entrelaçada com os sinais e os símbolos próprios da liturgia, e nela, como afirma o concílio, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens. O Catecismo da Igreja Católica aprofunda o valor desses sinais, recordando que a sua significação, radicada na obra da criação e na cultura humana, determina-se nos acontecimentos da Antiga Aliança e revela-se plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Emblemático é o sinal da água, desde as origens da criação até o dilúvio, desde a travessia do Mar Vermelho até o Jordão,
até a água que jorra do lado de Cristo e se torna sinal sacramental da imersão na sua morte e ressurreição. Sinal e símbolo são termos frequentemente utilizados como sinônimos. Na realidade, um sinal é simbólico quando é capaz de remeter não só para uma ideia, mas para todo um sistema de significados e valores. Assim, por exemplo, quando somos aspergidos com água benta, se reaviva em nós a consciência do dom recebido no batismo e a nossa adesão à vida nova em Cristo. Em segundo lugar, os símbolos têm essencialmente um caráter prático, sendo, antes de mais nada, ações mais simples e comuns, como ajoelhar-se e dar a paz, ou mais exigentes, como os atos constitutivos de cada sacramento. Acima de tudo, os símbolos têm uma dimensão singular performativa e transformadora, tanto em relação aos elementos materiais que os compõem, como em relação àqueles que entram em contato com eles, gerando um sentimento de pertença, tocando o coração e a mente, suscitando relações eclesiais autênticas. Na Carta Apostólica Desiderio Desideravi, Papa Francisco, fazendo sua uma afirmação de Romano Guardini, identificava a primeira tarefa do trabalho da formação litúrgica. O homem deve voltar a ser de novo capaz de símbolos. Precisamos de nos deixar educar pelos ritos da liturgia, cuidando com delicadeza, sem arbitrariedade, da beleza das nossas celebrações e nos empenhando numa autêntica mistagogia. A experiência de uma liturgia viva e devota, acompanhada por uma catequese mistagógica oportuna, é o melhor recurso para despertar em todos aquela abertura ao encontro com Deus que, na lógica da encarnação, só pode acontecer envolvendo todo o homem, espírito, alma e corpo. Essa, portanto, a catequese do Papa Leão XIV, o rito, o sinal, o símbolo, que é a terceira catequese da Constituição Sacrosanctum Concilium, que é o terceiro capítulo dessa série de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Passamos agora ao resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la Agora o resumo em francês. Irmãos e irmãs, desejamos parar um instante para refletir sobre alguns dos elementos constituintes da Sagrada Liturgia. Os ritos da liturgia cristã não são meramente um revestimento exterior do mistério sacramental, nem um conjunto de cerimônias arbitrárias, mas a mediação eclesial por meio da qual o dom divino nos alcança. O rito dá forma à ação litúrgica e, por meio dela, as nossas vidas, nos permitindo experimentar a presença de Deus por meio de Jesus Cristo. A sobriedade solene de seus ritos interrompe a atividade frenética, nos reconduzindo ao essencial. Na liturgia, a santificação da humanidade
é significada por sinais tangíveis e realizada de maneira específica a cada um. Os símbolos possuem uma dimensão única, performativa e transformadora, gerando um senso de pertença, tocando o coração e a mente e fomentando relações eclesiais autênticas. Precisamos nos deixar educar pelos ritos da liturgia, zelando com cuidado e sem arbitrariedade pela beleza de nossas celebrações e nos engajando em uma autêntica mistagogia. A experiência de uma liturgia viva e devota é o melhor recurso para despertar em cada pessoa essa abertura ao encontro com Deus, o que só pode acontecer envolvendo a pessoa por inteiro, espírito, alma e corpo. E agora, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani provenienti da Mauritius e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possano le vostre liturgie, con la loro bellezza e solennità, essere sempre incentrate sul mistero e portare le vostre anime alla contemplazione di Dio Trinità. Possano costruire e manifestare l'unità della Chiesa in un'autentica e accogliente carità. Dio benedica voi e le vostre famiglie. E agora, a tradução das palavras do Santo Padre. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em especial os jovens provenientes das Ilhas Maurícias e da França. Irmãos e irmãs, que as vossas liturgias, com a sua beleza e solenidade, estejam sempre centradas no mistério e conduzam as vossas almas à contemplação do Deus Trino, que elas construam e manifestem a unidade da Igreja numa autêntica e acolhedora caridade. Deus abençoe a vós e as vossas famílias. Os grupos de jovens franceses, então, agradecendo a saudação do Santo Padre. Agora passamos ao resumo da catequese em inglês. Temos esse aviso que é comum a todas as línguas, recordando que o resumo da catequese em inglês será feito pelo próprio Papa Leão XIV. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Que nos encontrarmos. Deus os abençoe. Essa saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa, vindos de várias partes do mundo, presentes em grande número na audiência geral desta quarta-feira. Agora entramos no resumo da catequese em alemão. O Papa falou das crianças, recordando que ontem foi divulgada a intenção de oração para esse mês de junho, quando o Papa convida a rezar pelos valores do esporte para que o esporte seja espaço de diálogo entre culturas, promovendo o respeito, a solidariedade e o espírito de superação. Agora o resumo da catequese em alemão. Queridos irmãos e irmãs, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II enfatiza que os cristãos não devem participar do mistério da fé, o sacrifício eucarístico, como estranhos ou espectadores mudos. Antes, por meio dos ritos e orações, devem chegar a compreender plenamente esse mistério. O rito litúrgico envolve os fiéis por meio de uma sequência claramente definida de orações e gestos, conduzindo-os à escuta da palavra de Deus, a ação de graças e a adoração,
a partilha fraterna e a comunhão eclesial. Abramo-nos aos sinais e símbolos tangíveis da liturgia que nos revelam cada vez mais profundamente o mistério de Cristo e, de maneira singular, realizam em nós a santificação que significa. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Vi auguro un buon soggiorno nella città eterna, che vi aiuti a progredire nella fede. In modo particolare vorrei salutare l'Associazione degli Austriaci in Roma, che festeggia il centenario della sua fondazione. Willkommen! E agora a tradução de suas palavras. Dou as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua alemã. Desejo-lhes uma estadia agradável na cidade eterna, que vos ajude a progredir na fé. Em particular, gostaria de saudar a Associação dos Austríacos em Roma, que celebra o centenário de sua fundação. Santo Padre, que é o finalzinho da sua saudação aos peregrinos de língua alemã e italiana, disse um Willkommen, que é boas-vindas em alemão. Agora entramos no resumo da catequese em espanhol. Será o próprio Santo Padre a fazê-lo, essa pequena introdução, feita então por nossa colega Alina Tufani, ela que é venezuelana, e recordando que no próximo sábado o Santo Padre pega a estrada novamente, como se diz no Brasil, e vai justamente para a Espanha, onde terá uma intensa agenda, que será cumprida principalmente em Madrid, em Barcelona e nas Ilhas Tenerife. La bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Vindos da Espanha, naturalmente, também do México, da República Dominicana. Agora nós entramos no resumo da catequese em chinês. Camila, mais uma rica catequese do Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobre essa importante constituição do Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum Concilium. Hoje, o rito, o sinal, o símbolo. O que você destacaria na catequese de hoje? O Papa usa um termo interessante quando ele fala que o rito dá forma à ação litúrgica, mas é esse rito que nos ajuda a ter sensibilidade espiritual, e o Papa disse, é por meio dessa sensibilidade espiritual que nos torna capazes de saborear a presença de Deus, de sentir essa presença de Deus. Então, o rito tem que nos levar a isso. Todos os sinais, os símbolos, eles precisam nos ajudar a ter essa sensibilidade de saborear a presença de Deus. Achei interessante ele usar esse termo, porque é um termo tão simples para a gente entender de fato o que é essa presença de Deus durante a ação litúrgica. Exatamente como foi destacado também, nós devemos participar então da liturgia com todo o nosso ser, corpo, mente e coração, em obediência justamente ao mandamento do Senhor. E por meio do rito sagrado, então, nós somos assim formados para a escuta da palavra de Deus, para a ação de graças e a adoração, mas também para a partilha fraterna e a comunhão eclesial. E o Papa também destaca, que o rito, ele interrompe aquelas atividades frenéticas e nos reconduz ao essencial. O que é o essencial? É justamente o mistério da encarnação, o cordeiro imolado ali durante a ação litúrgica. Então, o essencial é isso. Não adianta a gente querer ter tantas atividades frenéticas. O Papa nos lembra isso na catequese de hoje, retomando então a Sacrosanctum Concilium, documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a liturgia. E também faz uma distinção entre sinal e símbolo. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
Non stancatevi di essere dappertutto testimoni di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore. Tradução de suas palavras. Estendo minhas cordiais saudações às pessoas de língua chinesa. Caros irmãos e irmãs, jamais se cansem de ser testemunhas de fraternidade e de paz em todos os lugares. Vos abençoo do coração. E depois do chinês, chegamos então ao resumo da catequese em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. O Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia, feita de gestos e orações, leva-nos a experimentar uma lógica essencial de gratuidade, na qual a graça nos precede para além da agitação mundana. A Sacrosanto Concílio mostra que esses sinais sensíveis significam a santificação do homem e que o símbolo remete para um conjunto de sentidos e valores. A água, por exemplo, jorra do lado de Cristo e torna-se sinal sacramental da imersão batismal. Por isso, é necessário deixarmos-nos educar pelos ritos da liturgia, cuidando da beleza das celebrações e empenhando-nos numa autêntica mistagogia. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, avviciniamoci alla fonte della misericordia e della tenerezza di Dio, affinché il risorto trasformi il nostro cuore, rendendolo più paziente, generoso e compassionevole. Il Signore vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. As minhas cordiais boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, aproximemo-nos da fonte da misericórdia e da ternura de Deus, para que o ressuscitado transforme o nosso coração, tornando-o mais paciente, generoso e compassivo. E não nos cansemos de rezar pela paz. Que o Senhor vos abençoe. Essa saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, presentes na audiência geral desta quarta-feira. Temos bandeiras do Brasil, bandeiras de Portugal, em particular de Portugal. Temos um grupo da Escola Secundária de Campo, Concelho de Valongo, também um grupo de Vila do Conde, do Brasil, Paróquia de Santa Inês de Rio Branco, também voluntárias do Movimento dos Focolares e grupos de peregrinos de Ibitinga. Mas o que chama também um pouco a atenção da audiência geral de hoje, Camila, porque a exceção do nosso colega que é sírio do programa árabe,
todos os outros leitores hoje são mulheres, recordando que essa introdução foi uma introdução feita pelo Papa Francisco, por desejo do Papa Francisco. Antes os leitores eram sempre sacerdotes da Secretaria de Estado, então esse desejo do Papa, então, de abrir também às mulheres e aos leigos. Então, sempre as leituras, agora os leitores da audiência geral são ou do Dicastério para a Comunicação ou da Secretaria de Estado. Leigos, mulheres. E ontem também essa importante notícia, especialmente para nós do Dicastério para a Comunicação, que foi justamente a nomeação de uma leiga, né, uma mulher como prefeita do Dicastério para a Comunicação. Isso mesmo, Maria Montserrat Alvorado é a primeira leiga mulher a comandar, então, um dicastério da Cúria Romana. Ela que tem 39 anos, presidente e diretora da IWTN, e agora assume, então, esse posto de comando aqui do Dicastério de Comunicação a partir de novembro deste ano. E foi justamente também o Dicastério para a Comunicação que teve o primeiro leigo à sua frente, que foi a nomeação, então, quando o Santo Padre criou o Dicastério para a Comunicação, que foi, então, o Dr. Paulo Ruffini, que foi nomeado, então, prefeito, e que em novembro, então, vamos dizer, passa o bastão assim para uma leiga mexicana, recordando também essa foi uma mudança também introduzida pelo Santo Padre. Nós temos também religiosas à frente de vários dicastérios aqui da Cúria. Nós temos a irmã Simona Brambilla, italiana, que tornou-se a primeira mulher na história de dirigir um dicastério no Vaticano, ela que foi nomeada pelo Papa Francisco como prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica. Também a irmã Rafaela Petrini, nomeada como a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. E agora a saudação do Santo Padre. In particolare i sacerdoti religiosi provenienti dal Medio Oriente. Lo Spirito Santo è la nostra guida e il nostro sostegno nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore a Lui perché ci conduca alla verità e ci riempia della pace di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo os fiéis de língua árabe, em particular os sacerdotes e religiosos provenientes do Oriente Médio. O Espírito Santo é nosso guia e amparo no caminho da vida. Abramos nosso coração para Ele, para que Ele nos conduza à verdade e nos preencha com a paz de Cristo. Que o Senhor os abençoe e os proteja sempre de todo o mal. Depois do árabe, chegamos então ao resumo da catequese em polonês, só para completarmos então as mulheres ocupando cargos importantes na Cúria, também a irmã Alessandra Smerilli, que é a secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e a irmã Nathalie Bequart, religiosa francesa, que foi nomeada pelo Papa Francisco como subsecretária do Sínodo dos Bispos, tornando-se assim a primeira mulher a ocupar esse posto com direito a voto. Recordamos ainda Bárbara Jata, que é uma leiga, que é a primeira mulher a assumir a direção dos museus vaticanos. E a gente percebe nisso também, nessa nomeação do Papa Leão XIV, uma continuidade do que o Papa Francisco já vinha fazendo. Então, não há um rompimento, e sim uma comunhão, uma sintonia do que o seu antecessor fazia. Retomamos também a expectativa para a viagem da Espanha, do Papa, a partir do dia 6, não é isso, Jackson? Exatamente, sempre como falamos antes, as três etapas que serão basicamente em Madrid, onde naturalmente encontrará a igreja local, mas também as autoridades, recordando a tradição milenar do catolicismo na Espanha. Há um aumento, por um lado, há um aumento da secularização da sociedade espanhola, por outro lado, há um renascer, especialmente do desejo dos jovens de voltar à igreja. Então, é esperado também
importantes pronunciamentos também a respeito da ética, dirigida aos parlamentares, às autoridades espanholas. Também haverá um segundo momento em Barcelona, com a inauguração da Torre de Jesus, da Sagrada Família. Então vai ter ali um pouco o enfoque na questão da beleza, da arte e também da espiritualidade, do sagrado. E também terceira etapa nas Ilhas Canárias, em Tenerife, esse enfoque também em continuidade com o Papa Francisco, a questão da imigração dos migrantes. Saluto cordialmente i polacchi. A partire dalla solennità del Corpus Domini e nei giorni successivi prenderete un culto particolare a Cristo presente nell'Eucaristia. La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani, sia una coraggiosa testimonianza di fede e ricordi a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo e lo accompagna nella vita quotidiana. Vi benedico tutti. E a tradução agora de suas palavras. Saúdo cordialmente os poloneses. A partir da solenidade de Corpus Christi, nos dias que se seguem, vocês darão especial atenção a Cristo presente na Eucaristia. Que a participação nas procissões eucarísticas, especialmente por parte das famílias, das crianças e dos jovens, seja um corajoso testemunho de fé e recorde a todos que Deus está presente entre o seu povo e o acompanha no seu dia a dia. Vos abençoo a todos. A menção também do Santo Padre, então já na saudação às diversas línguas sobre a solenidade de Corpus Christi, uma solenidade muito vivida, e também o Santo Padre recordou a saudação aos peregrinos de língua portuguesa, esse mês de junho dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o convite então a nos aproximarmos da fonte da misericórdia e da ternura de Deus. Recordando que aqui no Vaticano é celebrada amanhã a solenidade de Corpus Christi, assim como em muitos países do mundo, no Brasil também. Já na Itália será celebrada então no domingo, assim como em vários outros países. Destacando sempre a questão das procissões, da procissão, a manifestação pública, então. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dou as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù. Em particular, saúdo as filhas do Sagrado Coração de Jesus e os membros da família Monfortiana e as irmãs de Nossa Senhora do Cenáculo, encorajando a serem um sinal de esperança para aqueles que têm sede de Deus, de sua verdade e de sua paz. Gostaria de dirigir uma palavra especial aos sacerdotes e religiosos do Oriente Médio. Acompanho com minha oração e minha bênção o seu ministério e as expectativas dos seus respectivos países. Dirijo-me por fim aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Amanhã celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou segundo a mais conhecida formulação latina, a solenidade de Corpus Domini. Na Eucaristia contemplamos Jesus, pão partido e dado por cada um de nós. Uma expressão de piedade eucarística popular são as procissões com o Santíssimo Sacramento realizadas nas ruas de muitas cidades. E este respeito, encorajo-vos a manter viva esta bela manifestação de testemunho público da fé. A todos a minha bênção. E agora nos preparemos então para cantar juntos com o Santo Padre o Pai Nosso em latim e receber depois a sua bênção. Sanctificetur nomen
nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tempo instável, tivemos temporal muito cedo e pela providência divina, então, ao menos durante a audiência, a chuva deu uma trégua. O Santo Padre, então, recordando que amanhã celebraremos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, e na Eucaristia contemplamos Jesus, pão partido e dado por cada um de nós. Santo Padre também Camila, destacando essa expressão da piedade eucarística popular, que são justamente as procissões com o Santíssimo Sacramento, realizadas nas ruas de muitas cidades. Nós temos essa tradição tão bela também em várias cidades do Brasil. É o Brasil que se organiza nas comunidades, nas paróquias, os leigos, os religiosos, todos se envolvem nessas bonitas procissões, cada um retratando também a realidade local nessa procissão da solenidade de Corpus Christi. Então, nesta quinta-feira, o Brasil todo, feriado inclusive no Brasil, celebrando o corpo e sangue de Cristo. E concluímos com uma frase, então, do Santo Padre de sua reflexão. Precisamos de nos deixar educar pelos ritos da liturgia, cuidando com a delicadeza e sem arbitrariedade da beleza das nossas celebrações e empenhando-nos numa autêntica mistagogia. E assim chegamos ao final da nossa transmissão nessa quarta-feira, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Camila Moraes e Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.